E aí pessoal, tudo certo? Vamos conversar então sobre 2023 e o que a gente deve esperar do próximo ano? Vamos lá? Fala pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Juan, eu sou empreendedor, investidor e agora também fundador desse canal. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre 2023. 2022 terminando, muitas expectativas e dúvidas e questionamentos para 2023. Então nesse vídeo eu quero conversar com você sobre isso, sobre o que a gente pode esperar para o próximo ano e o que eu estou pensando sobre ele. E também vou dar algumas dicas para vocês de como que eu organizo as metas e meus planos para o ano vindouro. E antes de mais nada, pessoal, vou dividir esse vídeo em dois assuntos macros. O que eu penso sobre cuidados de meus investimentos e meu patrimônio para 2023 e como que eu organizo as minhas metas e meus planos para o próximo ano também. Então eu vou pedir para o Felipe, agora o editor, colocar aqui embaixo para vocês a partir de quanto tempo que começa o próximo assunto. O primeiro assunto que eu vou tratar vai ser sobre investimentos. Se você não se interessa, pode ir direto para esse tempo aqui embaixo que eu vou te contar como é que eu faço para organizar minhas metas e meus planos para o próximo ano. Então, pessoal, começando sobre investimentos, tá? A gente está entrando no ano de 2023, com certeza pairam muitas incertezas no ar. A gente teve uma troca de governo recente, um governo que era mais de direita e mais amigável ao mercado financeiro para um governo mais de esquerda, que nos traz certo receio devido a outros exemplos que a gente tem pelo mundo de governos que, infelizmente, acabam não dando muito certo. E qual que é a principal preocupação, pessoal, quando a gente trata de governos de esquerda como um todo? Isso eu quero deixar bem claro que não é nenhum tipo de viés político ou coisa do tipo, é mais para a gente observar mesmo. Governos de esquerda acabam, de certa forma, inflando muito o gasto do país. E com esse cenário que a gente tem atualmente de juros subindo em todo o mundo, uma inflação de certa forma descontrolada em alguns países, somado isso a um governo que por viés ideológico acaba se propondo a gastar demais, a gente tem sim uma receita meio explosiva que a gente tem que ficar de olho. Então, pessoal, se eu fosse dar algumas dicas, o que vocês deveriam fazer com seus investimentos, seu patrimônio nesse ano 2023, eu falaria o seguinte: a primeira coisa, olho cravado na inflação. A inflação aqui no Brasil, ela não tem um histórico muito bom, né? Então a gente veio de anos de inflação totalmente descontrolada, depois nós passamos por um período de calmaria. E aqui que está o grande perigo, que a maioria das pessoas que começaram a investir há alguns anos atrás, ou não muitos anos atrás, pegaram quase que praticamente só esse período de calmaria. E a gente agora entrou num período de novo de inflação mais elevada, que, olhando agora, nesse momento, em dezembro de 2022, ela parece estar sim ficando sob controle, mas a gente tem que ter muito cuidado, ainda mais nessas incertezas de novo governo que estão chegando em 2023. Então, se eu tivesse que dar uma dica de ouro, era: vamos ficar com o olho cravado na inflação agora em 2023. E junto a isso, pessoal, com o olho cravado na inflação, eu diria que pelo menos agora no início do ano, até a gente ver o direcionamento de todas as políticas, eu diria que é um momento demais a gente ficar de fora do mercado e acompanhar, olhar e analisar tudo muito bem antes. E só entrar em alguma direção específica, fazer novos aportes em renda variável, coisas do tipo, depois que a gente realmente entender para qual lado o governo está tomando. E depois que a gente ter uma clareza de cenário melhor. Agora, qualquer um que dizer para vocês: façam isso, eu tenho certeza que está dando uma dica furada. Tem muita incerteza pairando no ar. Então eu acho que esse é o momento da gente parar e realmente analisar e tentar ficar fora de qualquer tipo de risco. Juntando esses dois pontos, então, pessoal, da inflação, que a gente deve ficar de olho, e mais esse cenário de incerteza, eu acho que é um ótimo momento para a gente começar a estudar e entender a importância da gente ter o nosso patrimônio também em moeda forte. Tá? Eu sei que a maioria das pessoas acaba não tendo esse viés, acaba deixando todo o seu patrimônio aqui no Brasil em reais, mas esse cenário, isso que nos aponta, talvez seja um bom momento. Não para migrar tudo, claro, eu acho que isso aí tem que ser uma coisa feita com bastante calma e muito bem pensado, mas sim um momento pelo menos propício para que a gente estudar. Para quem ainda não conhece ou não sabe muito bem do que eu estou falando, de dolarizar parte do patrimônio, de tirar do Brasil alguma coisa, talvez esse seja o momento sim para que a gente estude e esteja preparado caso alguma coisa comece a acontecer daqui para frente. Porque, pessoal, uma coisa que vocês podem ter certeza: primeiro sinal de inflação descontrolada e gastança pública é dólar para cima, real para baixo, e a gente vai ter sim uma desvalorização da nossa moeda. Então é muito legal eu estar atento nesses pontos e
ainda não preciso mexer, mas pelo menos preparado para que caso as coisas comecem a se desenhar nesse sentido, vocês devem estar. Não adianta nada a gente esperar estar uma inflação batendo 100% ao ano, como alguns vizinhos aqui do Mercosul estão, para que a gente pense em mexer alguma coisa. Pode ser que até lá o governo já tenha até cravado o câmbio, tirado o câmbio flutuante, né? Imagina. Vai acontecer? Acho que não, muito difícil, mas precaução nunca é demais, né? Outra dica importante, pessoal, diversificação. Eu tenho certeza que nesses últimos períodos a diversificação salvou muita gente e vai salvar muita gente no próximo ano também. Então, para quem já está posicionado no mercado, quem é meio alheio a ficar mexendo muito no seu portfólio de investimentos, pelo menos então tenha ele bem diversificado. Tá? Muito bem diversificado, porque isso com certeza vai fazer muita diferença e pode te salvar de alguma eventualidade que vier a acontecer. Então, diversifique seu portfólio. Hoje em dia a gente tem acesso a muitos instrumentos financeiros de forma rápida, fácil. Vou ser sincero com vocês, também tem muito conteúdo ali do meu canal na internet, muito conteúdo de muita qualidade que vocês podem olhar sim e achar formas de diversificar melhor o patrimônio de vocês. Na dúvida, de novo, não querem mexer muito no portfólio, pelo menos tenham ele bem diversificado. E uma dica de ouro agora, que eu não sei quando vai acontecer, não sei nem se vai acontecer o ano que vem, mas sim que a gente tem que ficar sempre de olho, é no ponto de inflexão da renda variável e da renda fixa. Hoje a gente tem uma renda variável, pessoal, que está bem amassada pelas altas taxas de juros, renda fixa pagando bem. Aqui no Brasil a gente já sabe que tem um histórico interessante de renda fixa, então nesse momento nós temos os ativos de renda variável muito amassados, exigindo um prêmio de retorno muito grande para assumir o risco. Só que se tudo continuar se desenhando como parece que está, da inflação não sair do controle, do governo conseguir ancorar seus gastos, da gente ter algum tipo de controle melhor nesse sentido, tudo indica que em alguns meses ou talvez no final desse próximo ano a gente comece a ter esse ponto de virada da renda fixa para a renda variável. E nesse momento vai ser um momento excelente para a gente estar posicionado no mercado de renda variável. Quando isso vai acontecer, Juan? Não faço ideia. Quem pode me dizer quando isso vai acontecer, Juan? Ninguém. Então vamos ficar atento. E de novo, vamos esperar o movimento se desenhar, depois que a gente realmente observar que o mercado virou para esse lado mais positivo, que a renda fixa começou a perder força e os players começaram a olhar de novo para a renda variável, aí a gente se posiciona também. Mas eu vou perder a virada que é o melhor momento? Vai perder. Esqueçam, isso é muito difícil a gente acertar na mosca, digamos assim, para não dizer outra coisa, a virada de mercado. Então vamos observar, depois que o mercado tomar uma direção melhor, aí sim a gente entra nele e aproveita. Então concluímos o assunto sobre investimentos, espero que eu tenha sido claro e conseguido passar o que eu penso sobre 2023. E vamos falar um pouco sobre metas, uma coisa muito importante que todo mundo adora fazer, aquela promessa, estipular aquela meta para 2023. E eu vou te contar como que eu faço as minhas e como funciona para mim, que eu acho que vai funcionar para você também. Como que eu costumo organizar minhas metas? Antigamente eu tinha muitas metas finais. Como assim metas finais? Chegava na virada do ano e dizia assim, não, o ano que vem eu vou emagrecer 10 quilos. O ano que vem eu vou juntar X de capital. O ano que vem eu vou fazer tal coisa. E isso não funcionava muito bem, porque é uma coisa muito intangível, muito distante, e a gente tem um pouco de dificuldade para assimilar isso. Então o que acontecia? Vamos imaginar, eu vou perder no ano 10 quilos. Chegava ali final de janeiro, início de fevereiro, eu já nem lembrava mais o que eu tinha prometido. Então era ruim de controlar. Então eu mudei. Depois que eu mudei, as coisas começaram a funcionar e as metas começaram a ser atingidas. E o que eu mudei? Eu parei de definir metas finais e comecei a definir metas de processo. Como assim? Antes eu definia assim, eu quero emagrecer 10 quilos esse ano. Agora eu defino o seguinte, minha meta para esse ano é fazer exercícios 3 vezes por semana. Por exemplo, meta financeira, em vez de dizer assim, eu quero juntar X nesse ano, em vez de fazer isso, eu mudei minha meta para, eu quero todo mês iniciar um projeto novo que me traga alguma rentabilidade. E isso mudou de certa forma, assim, que é quase inexplicável, é difícil dizer para vocês o quanto que isso me ajudou. Porque uma coisa é eu ter uma meta que eu tenho o ano todo para realizar. Outra coisa eu tenho uma meta que precisa ser realizada diariamente. Como minha meta, por exemplo, de perder peso, em vez de perder 10 quilos em um ano, era correr 3, 4 vezes por semana, toda semana eu tinha que cumprir aquilo. Então isso se tornou, de certa forma, muito mais fácil de ser acompanhado e de trazer retornos. Isso funciona para todas as áreas da vida. Em vez de você prometer, por exemplo, você quer ter um relacionamento melhor com um parente distante, mude, coloque ele em vez de eu querer ter um relacionamento melhor, um parente que eu falo a cada 6 meses, por exemplo, coloque ele ligar para ele uma vez por mês.
Ou ligar para ele uma vez por semana, ligar para ele 3 vezes por semana, enfim, o que você acha que é necessário. Mas coloque essa meta, a meta de processo, a meta de hábito, não a meta final. Até antecipei agora o assunto, né? Mas quando a gente define essas metas curtinhas, metas de processo, é mais fácil que a gente consiga transformar esse processo em hábitos. E como todo mundo sabe, e se não sabe, vocês deveriam saber, o que faz a diferença na nossa vida são os nossos hábitos. Então a gente conseguindo realmente mudar a nossa cabeça para que a gente tenha hábitos que nos levem à meta e não somente na cabeça a meta final, vai ser muito mais fácil e ela vai acontecer de forma muito mais natural. E o mais importante, pessoal, meta, cada um tem as suas. Objetivos do próximo ano, cada um tem os seus. Então pensem, definam suas prioridades e definam as suas metas de processo, para que esses processos se tornem hábitos e esses hábitos levem vocês a realizar os seus objetivos. Tá bom, pessoal? Então, antes de terminar, eu gostaria de desejar a todos vocês que se inscreveram no meu canal, todos vocês que acompanham meus vídeos, um excelente 2023. Que todas essas incertezas que eu falei no início do vídeo não se confirmem, que nós tenhamos um ótimo governo, que nós tenhamos um ano maravilhoso para crescimento pessoal, profissional e financeiro. Mas caso isso não aconteça, eu desejo que você tenha sabedoria, paz e paciência para que você consiga passar por cima desses obstáculos para realizar seus objetivos. Lembrando, pessoal, que, como eu já falei em outro vídeo, normalmente o problema é o mesmo para todas as pessoas. Cabe a nós estarmos mais bem preparados para passar por eles. Então eu desejo sim que, caso a gente não tenha um ano maravilhoso em outros aspectos, que você tenha um ano maravilhoso na sua vida, superando todos esses problemas e se preparando para isso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado de coração por esse 2022, esse projeto novo que eu estou começando agora, começando já no finalzinho do ano, mas que já está tendo um retorno bem interessante. Estou adorando produzir isso e 2023 vai ser bem longo. Eu tenho certeza que eu vou trazer muito conteúdo de qualidade para vocês e espero de coração estar conseguindo ajudar, de certa forma, a que vocês tomem melhores decisões, tenham uma vida mais próspera e alcance cada vez mais os seus objetivos, tanto pessoais, profissionais e financeiros. Tá bom, pessoal? Grande abraço e feliz 2023.